Podemos ver isso, irmãos, pelo próprio jovem, o mancebo rico, que chegou até Jesus, irmãos, e falou para Jesus, dizendo: Senhor, o que preciso eu fazer para ter a salvação? E Jesus vai dizer para eles: olha, você precisa guardar todos os mandamentos, você precisa ser fiel aos mandamentos que eu tenho dado, e eu tenho cumprido isso desde a minha mocidade, desde que eu me entendo por gente, eu tenho cumprido tudo isso, eu tenho sido fiel em todas as coisas. E o Senhor disse: então só te falta uma coisa. Somente faltava uma coisa para ele, irmãos, não faltava mais nada. O Senhor disse: vai para a tua casa, vende os teus bens, reparte aos pobres, e depois vem e me segue. Só isso o Senhor pediu para ele. A Bíblia diz que na mesma hora, irmãos, o semblante dele entristeceu, e ele saiu da presença do Senhor e não quis a salvação. O Senhor pediu somente uma coisa para ele, e ele preferiu, irmãos, amar mais o dinheiro do que amar a vida eterna. Irmãos, a vida eterna não se compra por dinheiro. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, pode ter todo o ouro do mundo, você não comprará a tua salvação. Por isso eu sempre digo, irmãos, que primeiramente nós temos que buscar primeiramente o reino dos céus. Jesus, irmãos, ele fala, é bem claro, nós temos que amar a Ele acima de todas as coisas. É claro, irmãos, que o Senhor ele não vai te mandar tudo do céu, mas Ele vai preparar oportunidades, e Ele sempre vai abrir porta para vocês. O Senhor é aquele Deus que Ele sempre, irmãos, Ele vai proporcionar alguns momentos para a tua vida, mas se você persistir, o Senhor ele sempre vai abrir uma porta de escape. E você já viu que a maioria das pessoas desistem na metade do caminho? Às vezes nem começam, irmãos, a luta vem, a adversidade vem, e eles abandonam a Cristo pelas coisas meras e vãs. Quando a aprovação vem sobre a vida do cristão, irmãos, é que nós vemos se realmente ele conhece a Jesus ou se ele não conhece a Jesus. Por isso que o Senhor falou, irmãos, que a promessa dele, do Consolador, irmãos, é só para aqueles que guardam os mandamentos do Senhor, é para aqueles que obedecem. Porque se nós formos lá falar, irmãos, a respeito do Espírito Santo, para as pessoas que não conhecem a verdade da palavra do Senhor, eles não vão entender o que é o Espírito Santo. Eles nem sabem quem é o Espírito Santo. Mas se você perguntar de algum santo, que eles são idólatras, eles vão conhecer, eles vão saber. Mas se você falar a respeito do Espírito Santo, eles não sabem. Mas quando o Senhor aqui ele faz menção, irmãos, a respeito do Espírito Santo, que ele enviaria o Consolador para que ficasse conosco para sempre. O Espírito Santo ele não foi retirado da terra, irmãos. E você já viu que a maioria das pessoas que receberam essa promessa tem que enterrar o talento que o Senhor deu a eles? Nem todos, irmãos, que são batizados com o Espírito Santo vão falar em línguas, mas vão sentir a graça do Senhor, vão ter o esmero de fazer alguma coisa para o Senhor. Isso, irmãos, é ser batizado com o Espírito Santo. Dom de língua, irmãos, é um dom, não é um sinal do batismo com o Espírito Santo. Mas todo aquele que tem o batismo com o Espírito Santo, ele tem temor a Deus. Ele guarda os mandamentos do Senhor, o Senhor o batiza com o Espírito Santo, para que ele venha ter temor ao Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria. Quando nós olhamos para a mensagem, o Senhor ele vai falar, irmãos, a respeito do Espírito Santo. E ele vai dizer, irmãos, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece, mas vós conheceis, porque habita em vós e estará em vós. Quantos têm o prazer de receber o Espírito Santo que levanta a sua mão? Quando o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele habita sobre as nossas vidas, não tem dificuldades que sobrevêm sobre as nossas vidas que nós não possamos vencer, irmãos. Você pode pegar um exemplo, irmãos, de Sansão. Sansão, irmãos, quando o Espírito do Senhor se apoderava sobre a vida dele, ele se transformava, irmãos. Ele pegava um urso pela boca e rasgava ele ao meio, um leão e matava. Falei, o homem, irmãos, que por uma força natural vai fazer algo semelhante. Você pode ver que Davi, irmãos, depois que recebeu a promessa de ser rei, o Espírito Santo do Senhor também se apoderou da vida de Davi. E Davi também nunca mais foi o mesmo. Davi também, irmãos, matou um leão, matou um urso e matou também um gigante, mas através, irmãos, do Espírito Santo. O homem e a mulher, irmãos, que tem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, não há barreira, irmãos, que possa te parar. Algumas pessoas, às vezes, irmãos, eles recebem uma visita do Espírito Santo, e eu não sei como é que eles conseguem, irmãos, abandonar Jesus pelas coisas tão poucas
Às vezes ele passa por uma dificuldade, uma porta se fecha, irmãos, e ele já não quer servir ao Senhor porque aquela porta se fechou. Às vezes o Senhor fechou aquela porta para ver se realmente ele serviu ao Senhor por aquela porta aberta, ou se ele serviu ao Senhor por aquilo que o Senhor ele é. E nós devemos servir o Senhor por aquilo que ele é, irmãos. Eu sempre digo, irmãos, que o Senhor ele tem que ser louvado por tudo. Até no meio das nossas dificuldades, o Senhor tem que ser glorificado. Jó não fez assim, irmãos. Jó, quando tinha riquezas, a Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente. E ele glorificava o Senhor na abundância. Você pode ler a Bíblia no livro de Jó, lá no começo, que quando os filhos de Jó, irmãos, eles se reuniam nas festividades de aniversário, depois que eles se reuniam todos, e cada um ia para sua casa, Jó pegava uma oferta de manjares ao Senhor, e ele sacrificava a Deus, pedindo perdão pelos seus filhos. Eles tinham cometido algo diante dos olhos do Senhor, tinha entristecido aos olhos do Senhor. Ele glorificava o Senhor até mesmo na sua bonança. Mas quando veio, irmãos, a dificuldade da sua vida, que as portas se fecharam, os seus camelos, as suas novilhas, suas ovelhas foram todas arrebatadas, queimadas, roubadas, os seus filhos morreram todos, reunidos dentro de uma mesma casa. Ele pegou na alça de 10 caixões, mas mesmo assim ele não murmurou do Senhor. Você vai ver que até mesmo a mulher, ele vai chegar diante dele, vai pedir para que ele amaldiçoe. A Bíblia diz amaldiçoar a Deus e morrer, esperar a morte. E ele diz: não, mulher, você fala como uma louca. Deus ele deu, Deus ele também tirou. E ele sabia, irmãos, que o mesmo Deus que estava provando ele podia entregar também para ele vitória. Mas muitas pessoas não entendem, irmãos, esse mistério de Deus. E às vezes são provadas pelas mínimas coisas e abandonam a Cristo. Quando nós recebemos o Espírito do Senhor, irmãos, sobre nossas vidas, nós temos força para vencer. E esse Espírito Santo, irmãos, é quem faz nós relembrarmos todas as coisas. E eu digo para vocês, se você tiver o Espírito Santo do Senhor sobre a tua vida, o Senhor vai fazer você lembrar de muitas coisas. Quando você estiver fraco na fé, o Senhor vai te lembrar da maneira que você deve se fortalecer, que é na oração, é no jejum, você deve buscar a presença do Senhor. O Senhor ele vai continuar falando, irmãos, com os seus discípulos, vai continuar ali, irmãos, trazendo alguns ensinamentos, dizendo para eles: eu não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vós. Esse mesmo Espírito Santo, irmãos, é a mesma presença do Senhor. E como é que muitas pessoas, irmãos, fecham as portas para Jesus? Você já viu aquelas pessoas que às vezes vêm na igreja, falam mistério, no pessoal, plano bananeiro? Uma semana está um Pentecostes, irmãos, tão tremendo, tão grande, e no outro, irmãos, ele está morto, está caído no chão de novo. Será que realmente, irmãos, conheceu a verdade? Será que realmente, irmãos, recebeu a promessa do Senhor sobre a sua vida? Eu tenho certeza, irmãos, que cada um de nós que está, se nós recebemos algo de bom sobre a tua vida, se você for bem recebido em uma casa, você vai numa casa, e você for bem recebido nessa casa, você vai ter o prazer de voltar lá ou não vai? Quantos teriam o prazer de voltar depois de sua mão? Da mesma forma somos nós, irmãos. Quando nós recebemos algo da parte do Senhor, que nós recebemos verdadeiramente, nós vamos ter sede de buscar aquelas coisas. Agora eu não acredito, irmãos, numa pessoa que hoje fala em mistério e amanhã ele está fazendo as coisas totalmente erradas da presença do Senhor. Eu acredito numa pessoa que conhece a verdade, irmãos, que a verdade realmente o liberta e o transforma, que ele recebeu essa promessa do Consolador, ele nunca vai ficar órfão, irmãos. Porque essa palavra aqui ela não é minha, ela é do Senhor. E nosso Jesus, irmãos, ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu a nós.